O Vem Que Tem, giro de Xerém no ar, e o giro de Xerém iludido com o time de aspirantes do Fluminense. Claro que eu tô brincando, mas finalmente o Fluminense conseguiu a vitória convincente no Campeonato Brasileiro Sub-23, 4-0 no Figueirense. Olha o show aí do Lucas Barcelos, que fez 3 gols no jogo, finalmente aí conseguindo uma boa atuação do time comandado pelo Ailton Ferraz. A gente fala um pouquinho desse jogo, fala do Lucas Barcelos em específico, que fez uma grande partida, e fala também dos outros resultados da base do Fluminense nessa semana. Mas antes, me siga lá nas redes sociais. Eu sou Luiz Felipe Borges, estudante de jornalismo e, claro, apaixonado pelo Fluminense. Siga também a Fluminense Stuff, página que eu faço parte no Instagram e no Twitter. Lá você não perde nenhuma notícia do Fluminense. E claro, se inscreva aqui no canal Raiz Tricolor para não perder as próximas edições do Giro de Xerém. Vamos embora então para esse giro pela base do Flu. Antes da gente falar então dessa goleada do Fluminense no Sub-23, vou chamar a atenção então e voltar lá na nossa escadinha para a final da Copa Rio Sub-15. O Fluminense entrou em campo contra o Flamengo nesse fim de semana, primeiro jogo da final da Copa Rio. Empate em 1 a 1, o Fluminense saiu na frente com um gol do Brasília no primeiro tempo, e 2 minutos depois o Felipe empatou o jogo para o Flamengo. E no segundo tempo, o Davi, goleiro do Fluminense, ainda defendeu um pênalti para segurar o empate para o Tricolor. 1 a 1 o resultado final. A volta é nesse domingo, 1º de agosto, às 9 da manhã. Jogo que é na Gávea, né, na casa do Flamengo, mas não tem vantagem do empate, né? O Flamengo terminou a faixa de classificação em primeiro, mas não tem vantagem do empate. Então, se tiver outro resultado igual, teremos disputa de pênaltis na final da Copa Rio. E falando em final de Copa Rio, temos também essa competição do Sub-17, né? A gente vem acompanhando aqui. O Fluminense também está na final dessa competição. Enfrenta o Vasco. O primeiro jogo dessa final é na quarta-feira, dia 28, às 10 da manhã, na casa do Flusão, no centro de treinamento Vale das Laranjeiras. Então torcei para o Fluminense nessas duas grandes finais da Copa Rio. Continuando nossa sequência, falar um pouquinho agora sobre o time Sub-20 do Fluminense. Duas informações importantes para vocês. Primeiro, que no Carioca Sub-20, né, na Taça Guanabara, o Fluminense é o vice-líder nesse momento, mas só volta a jogar no próximo dia 11 de agosto, quando enfrenta o Nova Iguaçu, e depois no dia 18 encerra essa primeira fase contra o Bangu. O Fluminense já está classificado, está tranquilo, mas tem esses 2 joguinhos pela frente para carimbar o passaporte para a próxima fase da Taça Guanabara. Falando agora de Brasileirão Sub-20, competição um pouco mais relevante, Fluminense que vinha mal, né? Vinha uma sequência negativa aí de resultados, sem vitória, e venceu a Chapecoense nessa semana, um resultado muito importante para afastar aí essa maré de azar, para recuperar a confiança. Fluminense que foi soberano a maior parte do jogo, criou as melhores oportunidades do primeiro tempo, mas só construiu a vitória no segundo. Primeiro gol, Iago, né? O chute de fora da área, um belo gol inclusive, e depois Damasceno, zagueirão do Fluminense, colocando para dentro de cabeça, 2 a 0 para o Fluminense, resultado importante, como eu falei, para recuperar a confiança e subir na tabela. O Fluminense agora 11º colocado, 2 pontos atrás do G8, né, que é a zona de classificação para o mata-mata do Campeonato Brasileiro. A expectativa então que o Fluminense recupere aí a melhor confiança para não ficar de fora do mata-mata, que seria um resultado ruim para o Fluminense, considerando o time que tem no Sub-20. E tem confirmação de renovação também na equipe Sub-20, o zagueiro Felipe Andrade, zagueiro importante para o Fluminense, 19 anos, renovou com o Fluminense até 2024, e a multa rescisória dele é de 50 milhões de euros, cerca aí de 305 milhões de reais. O Fluminense se movimentando aí para não perder essas joias. Renovação para mim muito importante, porque o Felipe é um zagueiro promissor que a gente tem que ficar de olho nas próximas temporadas. Agora sim, chegou o momento de falar da goleada do Fluminense, 4 a 0 sobre o Figueirense, no Brasileirão de Aspirantes. Vitória, como eu falei no início do vídeo, muito importante para o Fluminense recuperar a confiança nessa categoria. O Fluminense que vinha muito mal, sendo muito criticado, e com razão, era um time que não encaixava, o Ailton não conseguia usar as peças, mas que nesse jogo com o Figueirense, claro, o Figueirense também não é nenhuma pedreira nesse campeonato, mas o Fluminense conseguiu encaixar um bom jogo, muito graças à entrada do Lucas Barcelos, né, um jogador que, né, nunca consegue render quando sai do Fluminense. Daqui a pouquinho eu vou falar da trajetória dele, mas que quando entra no time de aspirantes realmente muda a cara do time. Já fez gol na última partida do Fluminense contra o Ceará, e agora marcou 3 nessa vitória sobre o Figueirense. O Matheus Martins marcou outro gol de pênalti. Então o Fluminense completando essa vitória por 4 a 0 sem nenhum grande susto, e uma vitória que recoloca o Fluminense na briga. O Fluminense nesse momento é o 6º colocado com 7 pontos ali no grupo B, o 4º colocado é o Bragantino, que tem 10, faltam 2 rodadas, então o Fluminense precisa vencer os próximos jogos para seguir vivo na disputa. Fluminense que volta a campo contra a Ponte Preta às 3 horas da tarde dessa terça-feira, um jogo então muito importante se o Fluminense quer manter aí essa equipe de aspirantes viva no Campeonato Brasileiro, porque realmente o começo foi muito ruim e agora tem que vencer todos os jogos para não depender de outros resultados na próxima rodada.
Bom, não tem como falar, né, nessa vitória do Fluminense não entrar em detalhes sobre o cara do jogo. Lucas Barcelos, jogador de 23 anos, 1,82 m de altura, destro, jogador que chegou ao Fluminense em 2017 vindo do Bangu. Ele é revelado pelo Itaboraí, mas jogou pelo Bangu e depois o Fluminense buscou ele no Bangu em 2017. O grande destaque dele no Fluminense, né, veio no ano seguinte, foi campeão da Taça Rio contra o Vasco, aquela final contra o Vasco, ele como titular, inclusive. Depois foi emprestado no ano seguinte pro Perilima da Paraíba, né, para ganhar essa cancha, ganhar rodagem nos profissionais. Não estava sendo muito cotado no time principal do Fluminense até então, mas por lá também não foi muito utilizado, né? O pessoal da Paraíba não usou muito o Lucas Barcelos, não. Depois ele voltou logo pro Fluminense. Em 2020, no ano seguinte, você bem se lembra, jogou 4 partidas pelos profissionais do Fluminense, todas pelo Campeonato Carioca, e não agradou muito não, né? A torcida pegou bastante no pé dele, não fez boas partidas, tanto é que foi emprestado logo depois novamente, desta vez pro Figueirense, né, de Santa Catarina. Pelo time catarinense foram 13 jogos e 3 gols marcados, mas sem muito brilho, também sem muito destaque que bancasse a permanência dele no Figueirense. Voltou pro Fluminense esse ano e já foi logo emprestado novamente, agora por Confiança de Sergipe, time que tá na Série B hoje. No time nordestino foram 18 jogos e 5 gols, mas nos últimos jogos tá vindo muito mal o Lucas Barcelos, não estava sendo mais utilizado da mesma forma, e o Fluminense então repatriou esse jogador. Confiança liberou o retorno dele pro Fluminense, e o Lucas Barcelos foi pra onde, né? Quando o jogador volta assim meio de escanteio, vai pro Sub-23 do Ailton, né? É lá que o pessoal fica obrigado, mas a verdade tem que ser dita, ele entrou como uma luva nesse time do Ailton. Ele mostra ser um jogador até acima da média um pouco, dentro do universo aí dos aspirantes do Brasil, né, que não é um nível muito bacana, ele sabe muito bem, mas que ele mostra estar um nível acima dos demais atacantes da categoria. Tanto é que marcou 4 gols nos 2 jogos que ele jogou, né, um contra o Ceará e 3 agora contra o Figueirense. Então é um jogador talvez que renda muito mais nas categorias de base do que quando é utilizado nos profissionais. Ainda falta um pouquinho dele, dessa transição, desse crescimento, e a gente fica um pouco até meio assim, né, porque é um jogador que quando joga bem, joga muito bem, como foi contra o Figueirense, né? Hat-trick não é para qualquer um nas categorias de base. Então é um jogador que precisa se provar mais, precisa, quando ter oportunidades profissionais, mostrar que tem possibilidade de ser mais utilizado. No ano passado não teve, né, esse potencial com o Odair, ele foi mal naqueles primeiros 4 jogos, e agora tá bem atrás da fila, claro, né? O Fluminense tem Fred, Abel Hernandes, Bobadilha, João Neto, John Kennedy, enfim, muitos atacantes na frente dele, mas que é um jogador que no time de aspirantes encaixou como uma luva e agradando muito o Ailton, né? O Ailton, depois da vitória do Fluminense, falou, vou até ler o que ele disse na entrevista após o jogo, falando sobre o Lucas, né? O Lucas é um jogador que sempre acreditei, menino que tem muito potencial, com a cabeça melhor que está, vai continuar nos ajudando. Encaixou bem com os meninos, né? Em especial o Matheus Martins e o João Neto, a que ele se refere, e veio com uma rodagem que o ajudou muito. Fico muito feliz dele fazer os gols, 4 gols em 2 jogos, vejo muito potencial nele. Essa foi a fala do Ailton Ferraz, elogiando então o Lucas Barcelos, que é um novo velho reforço das categorias de base do Fluminense. Não rende nos profissionais, mas na base mostra ser até acima da média. Acima da média para o Sub-23. Não ia falar, o Luiz falou que é um craque. Não, o Lucas Barcelos não é um craque, não tem que ser utilizado pelo Roger ainda, mas que encaixou bem, como o Ailton falou, no time Sub-23, e que no time Sub-23 é acima da média dos demais atacantes que estão nessa categoria, nos outros times, no próprio Fluminense. É um jogador interessante que tem correspondido nas 2 últimas partidas. Então não é pra fazer escarcel, não é pra falar, Lucas Barcelos craque, tem que ser relacionado, não, longe disso. Mas são boas atuações que provam que ele é um jogador que pro Sub-23 pode ser uma arma que recoloca esse time do Ailton nos trilhos, que não tava conseguindo jogar como a gente bem sabe. Bom, e com essa análise aí do Lucas Barcelos, a gente encerra o Giro de Xerém de hoje. Muito obrigado pela companhia, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo aí se você gostou de mais uma edição do nosso Giro, comenta também o que você acha do Lucas Barcelos, se é um jogador interessante ou se ainda precisa ficar mais tempo no time de aspirantes. E também, claro, compartilhe com seus amigos para eles também se informarem de como foi a semana de Xerém. Obrigado, um abraço e até a próxima!